Em discussão e votação única, requerimento número 69/2026, de autoria da vereadora Beth Essel, ao PROCON de Brusque, solicitando fiscalização nos postos de combustíveis. Em discussão, com a palavra a vereadora Beth Essel. Senhor presidente, só peço licença para fazer um agradecimento público, que quando eu falei há pouco, o vereador professor Rogério não estava. Eu quero lhe agradecer imensamente pelo seu voto favorável na semana passada, reconhecendo aquilo que propus. A gente tem recebido, sim, inúmeras reclamações da população de Brusque, pais, trabalhadores, mães, empreendedores, com relação aos valores que são cobrados aqui nos nossos postos, e isso está passando despercebido, né, com relação ao combustível. Eu busquei contato, sim, com o PROCON municipal, já falei até aqui anteriormente, né, e foi dito que essa informação, essa fiscalização, ela iria ocorrer no momento oportuno. E a pergunta que está ficando diante das intervenções que têm chegado até mim é até quando que a população ela vai precisar esperar com relação à diminuição desse preço. E nós vemos os aumentos sucessivos, sem explicações, sem transparência. E mais grave ainda, né? Foram anunciadas reduções no preço da gasolina nas refinarias, no dia 27 de janeiro, e que deveriam refletir diretamente no bolso do consumidor. E não é isso que está acontecendo. Mesmo após essas reduções ao longo dos últimos meses, não se observou o devido repasse nas bombas aqui do nosso município. E isso tem gerado muita indignação. Eu tenho um senhor que semanalmente tem feito contato para saber se houve alguma iniciativa com relação a essa redução. Porque quando o preço sobe, o aumento é imediato. Mas quando o preço cai, parece que o consumidor brusquense é sempre o último a sentir esse alívio. E é justamente por isso, então, que estou apresentando hoje esse requerimento, solicitando uma fiscalização nos postos de combustível do município. E é preciso apurar como esses preços estão sendo formados, garantir transparência, verificar se há abuso ou práticas que prejudiquem o consumidor. Então, acredito que cabe aos órgãos de defesa do consumidor agir, sim, com firmeza com relação a esse assunto. E nós, como representantes da população, nós temos que estar aqui fazendo, sim, essa intervenção. A sensação hoje é de que falta uma fiscalização efetiva com relação a esse aspecto. Essa ação ela precisa, então, ser enfrentada, encontrada também medidas concretas. E a gente não está aqui fazendo nenhuma acusação leviana, a gente está aqui trazendo, como os nobres colegas já fizeram aqui em várias das suas causas, trazendo uma voz que está ecoando da população diante da necessidade que ela tem sentido. Obrigada. Obrigado, vereadora. Continua em discussão o requerimento 69/2026, com a palavra vereador Jean Pirola. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu vou votar favorável, tá, Beth, ao requerimento. Claro, é um requerimento importante para o nosso município, mas eu quero fazer um contraponto na relação fiscalização-PROCON. Eu trabalhei no PROCON de 98 a 2004. Nós fazíamos levantamento de preço na época constantemente. Fizemos relatório, demonstramos que haviam preços assim, na época, eles usavam a terceira casa, que a diferença muitas vezes era na terceira casa. E mesmo assim, o Ministério Público não reconheceu como sendo uma carteirização, como sendo um abuso do poder econômico contra a população, né? Nós vemos hoje, não é só Brusque,
É o Brasil inteiro o combustível está subindo. Em lugar nenhum baixou o valor. Como eu queria pagar R$ 2, R$ 3 o combustível. Mas, infelizmente, o combustível não é tabelado. Deveria ser. Aí acabava com o problema. O governo federal anuncia que baixou o valor lá na Petrobras. Que a Petrobras vai baixar 33 centavos, acho que eu vi essa semana, para as distribuidoras. Mas a distribuidora não consegue repassar o mesmo valor para os postos. Consequentemente, os postos não baixam o valor. Nós vimos aí que o Brasil está vendendo gasolina e diesel acima de R$ 8 já. Isso é um absurdo. E isso vai bater de frente no preço dos alimentos, do remédio, do transporte em geral, então tudo vai subir. Se fosse um dever, uma obrigação do PROCON municipal em fazer a fiscalização para baixar o valor, era louvável que nós cobrássemos, que nós fôssemos em cima. Se o PROCON tivesse condições de encontrar o abuso de poder econômico, vereadora Beth, esse sim, o abuso de poder econômico, numa carteirização, onde todos os postos subissem o preço de forma abusiva ao mesmo momento para trazer o prejuízo ao consumidor, como foi feito, vereador Rick, na época da pandemia, no preço da água, que foi verificado que vários locais quadruplicaram o valor do litro da água, porque as pessoas já estavam estocando água porque ia acabar. Então, nesse momento, eu tenho que fazer aqui a defesa da Raquel, lá no PROCON, que realmente o PROCON não tem força para trabalhar no preço do combustível por não ser tabelado. Agora, se tivesse um abuso de poder econômico, o preço médio em Santa Catarina está em R$ 6,50, Brusque aumentaram para 8. No meu ponto de vista, isso seria um abuso de poder econômico que o PROCON deveria fiscalizar e o Ministério Público deveria autuar. Essa era a minha opinião. Vou votar favorável, porque toda fiscalização que é feita é sempre bem-vinda, mesmo que ela não tenha o cunho de aplicar uma sanção, aplicar uma multa, mas ela pode coibir e, quem sabe, até demonstrar para a própria população ou para os proprietários dos postos que, trabalhando em conjunto, pode-se melhorar o preço para o consumidor final dos combustíveis. Rick, desculpa, conceda a parte. Obrigado, vereador. Só que a gente precisa também lembrar a população, né, Pirola, que todos esses aumentos de preço nos combustíveis é reflexo de uma gestão desastrosa na Petrobras. A empresa está falida, quebrada, né, com prejuízos anuais depois dessa gestão que assumiu o nosso governo federal. Então, isso precisa ficar claro para a população também, que, infelizmente, a gestão hoje que está à frente da Petrobras é uma gestão desastrosa do governo do PT. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Rick. E essa é uma outra situação também que, muitas vezes, a administração também desastrosa pode levar a essa situação. E eu espero que, realmente, esse requerimento vá à frente, Beth, que o PROCON possa fiscalizar, né? Possa fiscalizar, assim como foi feita uma reunião aqui dos vereadores, eu não participei, para fiscalização dos fios telefônicos. Eu acho que o vereador Jober é que puxou essa reunião. Ou seja, nós, legislativo, trabalhando com órgãos do Poder Executivo, pode-se trazer resultados positivos, sim. Quiçá trazer resultados positivos na diminuição do preço do combustível para o consumidor final aqui na nossa cidade. Obrigado e vou votar favorável, Beth. Obrigado, vereador. Continua em discussão o requerimento. Com a palavra, vereador Felipe Hort. Eu apenas trago um detalhe técnico. À época que a gente estava à frente do órgão, em 2023, eu e a equipe do PROCON, a gente visitou todos os postos de combustíveis na cidade e realmente o PROCON ele não tem um poder realmente de regulamentação de preços, vereador Jean Pirola. Mas o que a gente precisa e o que o órgão vem fazendo em si é identificando se a informação que é realmente colocada nas tabelas, se está realmente sendo aplicada na bomba,
pode ser feito testes em parcerias com a Agência Nacional do Petróleo para ver se a capacidade que a bomba está colocando realmente entra no tanque de combustível do consumidor. Então, realmente, é importante essa parte de fiscalização para que realmente iniba condutas irregulares de outros postos de combustíveis. Né? Então, esse detalhe que a gente traz também, infelizmente, né, a gente tem esses problemas, né, até a época que a gente estava no órgão, a gente identificou nessas fiscalizações que existia um ou outro posto de combustível que tinha esse problema, que o que entrava dentro do combustível não refletia o que realmente estava na bomba, então é importante ter essa fiscalização, mas a gente vive num livre mercado, onde a gente não pode realmente regulamentar preços, né? É um entra e aumento realmente constante de tributos, que infelizmente está vinculado à economia global, o preço do petróleo, então realmente foge muitas vezes do órgão fiscalizador. A época que a gente estava à frente da gestão, e a professora Raquel, eu digo professora porque foi minha professora também do PROCON, e já é muito característico da nossa conversa, ela segue fazendo as pesquisas nos postos de combustíveis e divulgando isso também, para que, de fato, a população escolha qual é o posto de combustível com menor valor, e assim cria-se um movimento de baixa automática, lei da oferta e procura. Isso é um ponto positivo e o órgão vem fazendo, vem realmente dando publicidade a essa atividade. Conceda a parte, vereador. Obrigado, vereador. Acabei de conversar agora com a Raquel, professora, que é a diretora do PROCON lá, e essa fiscalização que estamos falando aqui vai ser feita em parceria com o PROCON estadual. Ela já está organizando isso para fazer essa fiscalização. Isso. E cabe também a nós, como consumidores, né, identificar se a gente vê que um posto realmente está com um valor mais baixo, por que não dar realmente essa credibilidade e abastecer o carro naquele posto, que isso pode criar um movimento de também baixar os valores do combustível. A lei da oferta e da procura, ali, conceda a parte, vereador Pedro. Obrigado, vereador Felipe. Eu já vou de antemão dizer que também voto a favor do requerimento, obviamente, fiscalizar e solicitar. E aqui dou uma sugestão, que faça que nem o governo Bolsonaro, que zerou PIS, COFINS, em 2022, durante a pandemia, né, durante aquela crise, tirando imposto do combustível e deixando mais barato para a população. Isso é uma ideia, uma boa ideia. Vamos ver se consegue fazer, tá bom? Obrigado, vereador Felipe. É isso aí. Então, realmente, também vou votar favorável ao requerimento de fiscalização, é importante, mas a gente também traz o contraponto do outro lado, como já esteve também. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão o requerimento 69/2026, em votação. Requerimento aprovado com 12 votos favoráveis.